Porque quando a gente pensa em rotina... Ai, deixa eu desligar aqui o meu som, gente, peraí. Tudo eu faço no som, eu vou abaixar, na verdade. Aí. Quando a gente fala de rotina, a gente tá pensando em quadros, em horários, em algo esquematizado, em planilha. A gente tá pensando em seguir um horário, em seguir uma regra, um período para fazer tal coisa, uma quantidade de hora para fazer tal coisa, o que faz naquilo, o que não faz nisso, né? Quando a gente pensa em rotina, a gente tá pensando assim. E a rotina que de fato é o que eu vou apresentar aqui para vocês. É uma rotina respeitando, né? A criança, respeitando a família, respeitando o fluxo da casa. Essa rotina respeitosa, né? Não é essa rotina com horários, com regras, com quadros, com limitação das coisas, engessada. Isso não é rotina. Não é planejamento, tá bom? Não é isso. E eu aprendi isso a duras penas. Porque quando o Anthony nasceu, primeiro assim, eu sou virginiana. Eu sou extremamente organizada. Eu gosto de organização. Isso não significa que eu sou organizada, porque eu tenho 1001 ferramentas, né, que eu utilizo para o meu trabalho, para casa, tudo para eu me organizar. Então, assim, eu preciso de uma ordem para eu me manter em ordem. Sabe? Eu preciso de um plano para fazer um plano, né? Eu sou desse tipo. Então, quando eu engravidei do Anthony, a primeira coisa que eu fui estudar, gente, eu nem imaginava na minha vida que eu ia estar aqui conversando com vocês. Mas a primeira coisa que eu fui estudar foi sobre rotina e sono do bebê. Não era para mim, gente, cabível uma criança não dormir. E a gente ouve muito esse relato de que a criança não dorme, de que você passa os primeiros 1, 2 anos sem dormir. Então, pra mim, isso era um tipo de assunto que era, assim, era inadmissível uma criança não dormir. Pra mim, tipo, tem alguma coisa de errado aí aos pais que não sabem fazer direito esse negócio. E eu passei a gestação inteira estudando 2 assuntos. O primeiro assunto, parto, né? Eu estudei tudo que eu podia sobre parto. O segundo assunto que eu estudei era sono. Então, quando o coitado do moleque nasceu, gente, eu parecia um robô. Eu passei o primeiro 1 ano do Anthony, eu não saía de casa. Passou das 7 da noite, das 6h30, das 6 da tarde, eu acho. Passava das 6h30 da tarde, eu não saía mais de casa, eu não recebia mais ninguém em casa. Eu inclusive, falava assim, olha, se vocês quiserem me visitar, quer visitar a criança, quer visitar o bebê, vocês venham em horário que a criança não vai dormir, tá? Porque horário de criança dormir, ele tem que dormir e eu tenho que atender ele, eu não vou atender visita. Né? Horário de sonecas, eu tinha, lógico que eu tinha, né? Claro que eu tinha. Eu tinha um aplicativo daqueles que colocava que você cronometrava as sonecas para saber quantos ciclos do sono a criança percorria. Eu tinha um negócio daquele. Então eu seguia a rotina certinha. E na época eu trabalhava no hospital e por coincidência algumas amigas minhas ficaram grávidas junto comigo. Então, quando elas não conseguiam colocar os filhos para dormir, eu falava, imagina, coloco lá, o meu filho é um reloginho. E de fato, o Anthony dormia super, tipo, reloginho. Lógico, eu era mega cronometrada, né? Só que isso, gente, é isso aí, Cami, socorro, né? Isso não é vida. Isso não é vida pra mim. Isso não é vida para criança, isso não é vida para família, isso não é vida. E não é vida por quê? Porque você engessa tanto a coisa que você não consegue curtir, ficar feliz com os momentos, com as coisas, porque você tá tão bitolada, tá tão preocupada que você tem que seguir a coisa, o negócio, que você não vive, né? E eu lembro que o Anthony começou a ter sinais assim de... e a criança, gente, eu falo isso aqui e é verdade. A criança, ela é fruto do meio em que ela vive. O Anthony, com 2 anos e meio, ele era... Com 2 anos e meio, não, desculpa. Com 1 ano e meio.
para indo para 2 anos, ele era mega inflexível. Ele não tinha flexibilidade. É lógico que ele não tinha pela maturação neurológica, aí tudo bem, ok. Mas para uma criança normal que aceitaria algumas coisas diferentes, ele não aceitava nada de diferente que fosse, que saísse da rotina dele. E aí, quando eu engravidei da Alana, foi aonde eu aprendi a duras penas, chorando muito mesmo. Porque olha só, por que eu tô aqui com vocês agora aqui na minha sala fazendo e não lá no meu escritório? Porque o meu marido, ele dá aula. Bonitinho funcionar eu sozinha com 2 crianças e um bebê, com uma criança de 1 ano, 2 anos e um bebê recém-nascido. Não ia funcionar, é lógico que não ia. E não ia por quê? Porque eu era inflexível, né? Porque não tinha como caber aquilo, né? Eu não aceitava que a rotina não fosse correta. Eu não aceitava não colocar ele na hora correta, eu não aceitava não errar, né? Errar com aquilo, falhar naquilo, encontrar a possibilidade de como que eu ia ter um menininho, né, de 2 anos dormindo um reloginho bonitinho, bonitinho, ia ter um bebê recém-nascido que não ia ter rotina coisa nenhuma. Porque, gente, as luzes acesas assim na minha casa não ficava não, dava 6 da tarde eu já apagava tudo. Então, como que eu ia fazer isso? Então, foi na gestação da Alana que eu comecei, digamos assim, né, a desengessar essa maternidade cheia de padrão, cheia de regras, de norma, de que tem que ser feita assim, de que tem que ser feito aquilo. As coisas que eu mais falo hoje em atendimentos para as mães é toda vez em que você se ouvir em pensamento dizendo eu tenho que, cata isso, sabe, percebe e fala assim, não, eu não tenho que nada, eu não tenho que, porque toda vez em que você estiver indo para o tenho que, você está indo para um extremo, e esse extremo não é bom para você e não é bom para sua família, né? Então você não tem que, nada tem que estar engessado. A rotina, essa é a principal mensagem da nossa live de hoje. A rotina, ela tem que servir você e não o contrário. Você não tem que servir a rotina. Eu vivi uma vida por mais de quase 2 anos servindo a rotina, né? Quando eu me deparei com o que a vida me apresentou, que foi uma gestação com um bebê ainda, sozinha, eu tive que lidar e perceber que eu não poderia mais ficar naquilo. E aí foi quando eu comecei a buscar novas informações, e aí é uma história para uma outra live, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que não tem isso de... Não fique engessado. Eu não vou aqui dizer para você a hora que você tem que colocar o seu filho para dormir. Se primeiro ele tem que escovar o dente, se primeiro ele tem que tomar banho, se primeiro ele vai jantar, se ele vai ver TV, se ele não vai, sabe? Eu não vou falar isso aqui para você. O que eu vou falar para você é que dentro da rotina da sua casa, e rotina tem muito mais a ver com o fluxo da casa. Qual é o fluxo da sua casa? Qual é a rotina da sua casa, né? Quem chega primeiro é o marido, é a mulher? A criança fica com quem, né? Tem mais a ver com o fluxo. A criança precisa entender aqui o fluxo da casa. É só isso que ela precisa entender, principalmente as crianças pequenas, menores de 4 anos. Então, crianças menores de 4 anos, gente, esquece essas coisas de você ter que seguir um horário, de ter que colocar isso para criança. Por isso que eu coloquei hoje nos stories, né? Nada de colocar na geladeira quadrinho, aqueles imãs bonitinhos que você vê da imagem da criança, por exemplo,
tomando banho, escovando dente, aqueles quadrinhos que aí você vai e tica positivo, coloca estrelinha, pelo amor de Deus, me engole essa estrela, mas não me coloca isso lá, sabe? Se a criança fez certinho, ela ganha uma estrelinha, sabe? Não é nada disso. Então, assim, ó, a rotina, ela é importante para a criança porque ela é como se fosse o alicerce da casa, né? As paredes que sustenta a sua casa é a rotina que vai sustentar o desenvolvimento do seu filho, a infância dele. Por quê? Por quê? Porque a rotina, quando a criança entende qual é a rotina da casa, quando ela reconhece qual é o fluxo da casa, quando isso acontece, melhor, vou trocar. Quando não. Gente, minutinho que eu acho que eu ouvi um choro. Ó, live é assim, aguenta aí que eu ouvi um chorinho e eu acho que é a Lana. Pera aí que eu só vou falar com ela. Minutinho, aguenta aí. Voltei. Ela tá bebendo muita água, sabe? Porque ela tá meio gripadinha. Bora lá. Então, quando a criança, ela reconhece o fluxo da casa, eu ia explicar o contrário, né? Vai lá. Quando não se tem rotina nenhuma. Uma hora você janta numa hora, uma hora a criança toma banho em outra hora, uma hora ela dorme com você, uma hora ela dorme na cama dela, uma hora ela dorme no sofá, uma hora ela dorme no berço dela, na cama dela, uma hora ela dorme às 8, uma hora ela dorme às 10, uma hora ela dorme à meia-noite, uma hora ela dorme assistindo TV. Quando é essa bagunça que a criança não sabe exatamente o que vai acontecer, o que acontece? Quando não tem rotina, a criança não tem previsibilidade. E aí cata essa informação porque aí é uma questão mesmo neurológica do desenvolvimento infantil. Quando não se tem previsibilidade, e eu não estou falando só da criança, o ser humano, tá? Quando a gente não tem previsibilidade do que vai acontecer, o que acontece? A criança ela fica ansiosa, porque você não sabe o que vai acontecer, você não tem previsibilidade daquilo, né? Você está no incerto, você está no escuro. Quando a criança fica ansiosa, o que acontece com ela? O nível de cortisol ele sobe, o hormônio do estresse sobe, né? E em outros hormônios também. Quando o hormônio do estresse ele sobe no cérebro da criança, a tendência da criança ficar mais irritada, dela começar a se comportar mal, dela não aceitar as coisas, a irritabilidade dela é muito maior. Aí você acha que ela tá irritada porque ela tá com sono. Mas não é só porque ela tá com sono. Aí você acha que é porque ela tá com fome, porque tá atrasado o horário da janta dela. Não é só por isso. É porque ela não tem rotina, ela não tem previsibilidade do que vai acontecer. E toda previsibilidade leva a criança para incerteza. Quando eu não sei o que para toda a rotina da criança, olhando para toda a funcionalidade da casa, para um todo do que acontece, você observa que a rotina, assim como outras coisas também, tem um gapzinho, né? E aí a criança, ela tendencia, né, diariamente
a se comportar mal. E aí você vê que é o quê? Que é a falta de rotina. E tem uma coisa que isso é montessoriana, né? Que fala, né? E eu acho muito legal isso, porque isso acontece, a gente sente isso com a gente mesmo. Tudo que está em desordem externa, acontece uma desordem interna. Observa a gente mesmo, né? Quando a nossa casa tá bagunçada, quando as coisas estão bagunçadas, a gente, né, tá meio que tudo arrumando ainda, tudo não tá no lugar, né? Agora olha para sua casa quando ela tá arrumadinha, as coisas tudo no lugar, tudo, né? Tudo tá seguindo o seu, né, o seu curso, né? Como que é a sua sensação interna? A sua sensação é de ordem. Então, a falta de rotina na casa, a falta de rotina na vida da criança gera isso. Uma desordem que acontece no mundo externo dela, acontece no mundo interior dessa criança. E toda desordem que acontece no mundo interior da criança gera nela uma ansiedade muito grande, um medo muito grande. E ela vai se comportar de uma forma da qual ela não consegue lidar com essa desordem. E esse jeito de se comportar, às vezes pode ser um mau comportamento, pode ser uma resposta negativa no estudo, pode ser uma resposta negativa lá na casa dos avós, pode ser uma resposta negativa lá no parquinho, entende? Então é preciso a gente ter ordem. Quando a gente coloca ordem na vida da criança, coloca rotina, a ordem interna dela também acontece, tá? E aí eu costumo dividir a questão da rotina com um marco de desenvolvimento. Então vamos lá. Menor de 4 anos, esquece essa história de pôr horário, mas não de pôr horário, eu tô falando de pôr horário para criança, tá? De colocar alguma coisa escrita, de colocar um quadrinho, eu tô falando disso. Não significa que você não tem que ter uma rotina. Aí eu vou explicar. Crianças menores de 4 anos, ela precisa entender qual é o fluxo da casa. Então, o que é o fluxo aí na sua casa? Vamos imaginar que seja, ela chega da escola, aí ela brinca um pouquinho, depois dela brincar um pouquinho, ela vai tomar banho, aí ela vai jantar, ela janta, às vezes assiste uma TV, às vezes lê uma historinha com você, ela vai escovar o dente, ela vai pro quarto dela, ela vai ficar com você, ou ela vai, enfim, né? Essa rotina, esses passos que acontecem, eles devem acontecer a maioria dos dias iguais. Não precisa engessar, não precisa ser todos os dias assim, porque acontecem imprevistos, né? Final de semana acontece, às vezes, enfim, né? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Agora, hoje é quarta-feira, hoje o meu marido está trabalhando. Então, hoje, as crianças todas, os dois eu coloco para dormir juntos, né? 7h30 da noite, estão todos no quarto, no máximo 8h30, tá todo mundo dormindo. Amanhã é o dia que o meu marido não dá aula, ele tá em casa. E aí, o que acontece? Ele quer ficar com o filho, né? Ele quer criar aquela conexão, ele passou a semana toda sem ver o filho. E o Anthony quer ficar com o pai. Provavelmente amanhã é um dia em que o Anthony vai ficar aqui na sala assistindo TV com o pai até talvez umas 9 da noite, 8h30 da noite, porque meu marido também não dá conta de ficar mais que isso. Vai ser isso. E às vezes meu marido leva ele pra cama, sabe? Então, não precisa ser engessado. Na maioria das vezes, qual que é a... Como é que é o nome que a gente fala? Qual que é a regra? A regra, chegou da escola, troca de roupa, leva a mochila pro quarto, vai brincar um pouquinho, vai ver a TV, aí vai tomar banho, vai jantar, depois brinca mais um pouco, lê uma historinha, vai escovar o dente e vai dormir. Essa ordem, ela tem que estar clara para a criança aqui. É o ritmo da casa, é o ritmo dela. E você sabe que o seu filho, ele conhece qual é o ritmo da casa, entende? Então, crianças menores de 4 anos apenas tem que ter um ritmo, passos que acontecem sempre, beleza? Crianças maiores de 4 anos, aí muda a história. Por quê? Porque muda o marco de desenvolvimento. Quando a gente fala da criança
acima de 4 anos, acontece algumas coisas no cérebro da criança que ela dá um salto assim, aonde ela consegue ter mais um pouquinho de autonomia sobre as decisões dela. Mas não é só uma questão de autonomia dela mesmo conhecer. Você observa que as crianças, quando passam dos 4, 5 anos, ela quer decidir. Mas é porque essa partezinha aqui do cérebro, córtex pré-frontal dela, tá a todo vapor. Dos 4 aos 7 anos é quando você mais sente que a criança, ela questiona, ela quer, tipo, negociar o tempo todo. Não vou agora, não sei o que, não sei o que. Ela quer fazer a vontade dela, ela quer ter opinião, ela quer ter voz, ela quer pôr a ordem, ela quer pôr a ordem. Por que que isso acontece? Porque essa parte aqui do cérebro dela é a fase do nosso cérebro de desenvolvimento de maior velocidade. Então, o nosso corpo, ele se desenvolve nessa parte dos 4 aos 7 muito rápido. É tipo assim, ele dá uns picão assim, sabe? É muito veloz isso. E é uma baita janela de oportunidade para você ensinar as coisas pro seu filho. Depois dos 7 anos, ele desce um pouquinho. Ele diminui a velocidade de desenvolvimento, né? Do cérebro. E aí ele começa a ficar mais linear isso. E lá pela casa dos 10, 11 anos, ele dá um pico de novo. E depois ele segue contínuo até os 29 anos, que é quando o nosso cérebro acaba de se desenvolver. Mas esse salto, esse picão, assim, é ali da casa dos 4 aos 7 anos de idade. Então, aí eu aproveito essa chance para poder fazer o quê? Para inserir a criança na rotina e ajudar ela mesmo a determinar. Por que isso? Porque pensa comigo. Se o cérebro dela está buscando por aprimorar cada vez mais o pensamento crítico, o raciocínio lógico, e ela está ali, buscando questionar o tempo todo para entender as coisas, então por que eu não posso fazer isso agora? Por que eu posso fazer isso depois? Se ela está nessa fase da vida, é a fase mais desafiadora para a gente de ter o quê? Colaboração, ok? Então tá. O que eu preciso fazer para uma criança ter colaboração comigo? Eu preciso inserir ela na minha decisão. É por isso que a rotina, quando a gente fala de implantar rotina depois dessa idade, é preciso mudar a ordem disso. Você precisa inserir, porque se você quiser que a criança colabore com a rotina, com o fluxo da casa, você vai precisar inserir ela. Tá? E aí, como que você faz isso? Aí sim, né? Você pode criar um quadro. Só que aí eu gosto muito, né, de uma didática de criar esse quadro com a criança. Então, vamos pensar o seguinte, né? Essa criança, primeiro, tá? Peraí. Se o seu filho tem 10 anos e a sua casa não tem fluxo, lembra que eu expliquei antes dos 4? Se a sua casa não tem fluxo, primeiro você vai criar um fluxo. Sem nenhum quadro. Ah, tá. Minha casa já tem fluxo. Ok. Aí você vai para um quadro, tá? Primeira coisa, não faça um quadro do dia todo, tá? É muita informação para criança. Mesmo se o seu filho tiver 10 anos de idade, tá bom? É muita informação para ele. Então, escolha um período do dia ou uma determinada atividade que você queira fazer esse quadro com o seu filho. E aí, você pode ser, por exemplo, às vezes o período que tá dando mais dificuldade para você lidar com a criança, sabe? Então, escolha ali esse período. Pode ser, por exemplo, antes de ir para a escola, período da manhã. Vamos pensar aqui no período da manhã. E aí, como que você pode pensar nesse quadro? Você vai dividir a rotina, elas são divididas em blocos, tá? Então, a gente tem bloco de alimentação, bloco de higiene, bloco de descanso e de atividade. São 4 blocos, tá? Bloco de atividade inclui o brincar, inclui o ir para a escola, a alimentação, descanso é o sono, não necessariamente se a criança tira soneca, mas descanso é simplesmente não fazer nada, tá bom? E higiene, que é escovar o dente, tomar banho, essas coisas, tá? Então, você divide isso em 4 blocos, tá bom? Beleza. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar
um papel com o seu filho, né? Você vai lá pegar um papelzinho com ele. Se ele for uma criança que ainda não escreve, não sabe ler, né? Você vai pegar aqui um papel lisinho com ele, você vai sentar com ele com uma caneta. No momento de conexão, no momento que vocês estão bem, no momento que você está bem. E aí você vai falar assim para ele, você vai falar assim: filho, filha, eu acho que agora você já tá assim, preparado para definir junto com a mamãe como vai ser a sua rotina. Como que você quer fazer as suas coisas, o horário que você vai fazer. Eu acho que você já tem responsabilidade para isso. Eu confio em você e eu tenho certeza que você consegue fazer isso. E aí eu tive uma ideia muito legal. Que tal a gente fazer isso juntos? Beleza. Deu essa porque o que é importante? Lembra que eu disse que a gente precisa envolver a criança? Como que eu envolvo a criança? Eu convido ela, eu dou para ela o espaço de voz. Tudo que você quiser, colaboração do seu filho, você precisa primeiro dar espaço de voz, tá? Então eu dou espaço de voz. E aí você vai começar a perguntar para ele. Se ele não é uma criança que escreve, você vai escrever. Se ele já for uma criança que escreve, você deixa ele escrever. E aí você vai começar a perguntar para ele. Você vai falar assim: filho, qual que é a primeira coisa que você faz na hora que você acorda? Ah, eu escovo os dentes. Entendi? Então vamos lá, escovo os dentes. E depois? Ah, depois eu troco de roupa, eu tiro meu pijama. Depois eu vou... Enfim, você vai escrevendo nesse papel, um papelzinho comum, tá? Não há nada demais. Você escreve nesse papel as coisas que ele for falando. Se de repente ele falar alguma coisa que não cabe ali na rotina, VTV, por exemplo, aí você pode, se for criança pequena, lúdico sempre funciona. Então você joga pra criança, você fala assim: ah, você tá muito maluquinho, né? Você esqueceu, né? Que a gente só vê TV depois da soneca da tarde, que a gente só vê TV depois do almoço. Sabe? Joga um pouquinho com ele, né? Dá uma driblada ali, se ele falar alguma coisa que não tem. Se ele esquecer de alguma coisa, você faz a mesma coisa, você insere a informação para ele. Depois de você escrever quais são essas coisas, aí você vai ordenar, né? Se a criança contar, você ajuda ela. Então, peraí, filha, agora a gente vai colocar números nisso daqui, né? Qual que é a primeira? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? Aí você coloca ordem, ordena isso. Ordenou isso, aí vem a parte divertida. Aí você vai virar para ele e falar assim: filho, agora nós vamos criar um quadro dessa rotina que você colocou. Dessa rotina, olha só, eu não coloquei horário. A gente só colocou as coisas, só colocou o fluxo das coisas. A gente não precisa pôr horário, tá bem? Se você quiser pôr, você põe, mas não há necessidade, tá? Então, você coloca o fluxo das coisas. Aí você vai, por exemplo, pegar uma cartolina grandona. Você pode pegar aquelas placas de isopor grande. Você pode comprar aqueles rolos de papel pardo, que também é grande, dá pra ficar num tamanho legal, né? Alguma coisa que dê pra criança poder colocar ali. E aí você vai dar para ela esse papel, esse quadro, essa cartolina, e aí você vai falar para ela assim: esse daqui é o seu quadro, é a sua rotina. E você pode pintar e colorir do jeito que você quiser. Deixa a criança colorir do jeito que ela quiser. Se você optar por fazer escrito, né? Você coloca ali, ou você pode desenhar, por exemplo, né? Escovar os dentes, desenhar a escova de dente, a pasta de dente, desenhar o pijama, desenhar a mochilinha da escola, se ele vai para a escola. Você pode fazer desenhos ali para ilustrar, se não é uma criança que lê, tá? Se for uma criança que já lê, você pode escrever as palavras-chave para ela, mas deixa ela colorir do jeito que ela quiser, pintar com glitter, com cola, do jeito que ela quiser. E aí tem uma coisa muito legal que funciona muito com crianças pequenas, com crianças dos seus 7 anos ali, funciona muito bem. Você pode pegar, depois de você fazer essa parte de nomeação, você pode pegar e falar assim para ele assim: filho, que tal a gente fazer um teatro encenando cada
coisa dessa que você fez. E aí, o que você vai fazer? Vamos ensinar que você vai escovar os dentes. Aí você vai com ele pro banheiro e aí você tira uma foto dele escovando o dente. Agora vamos ensinar que você tá trocando o pijama. Tira uma foto dele trocando o pijama. Vamos ensinar que você tá indo pra escola. Tira uma foto dele. Aí você revela essas fotos. E aí você, depois da criança colorir, você vai lá e você cola isso na cartolina. Você cola isso, sim, Rê, vai ficar salva. Você cola isso nesse painel, nessa cartolina. Por quê? Porque a criança, ela gosta de se ver. Ela gosta de ver a imagem dela representada ali para ela conseguir internalizar as coisas, entende? Então você coloca ali essas fotos dele, dessas várias etapas dele cumprindo essa rotina, né? E aí em cima da foto você coloca o número 1, o número 2 e assim vai, entendeu? E o que dá para fazer muito legal também aí é você deixar a criança dar um nome para esse quadro. Então, se fosse aqui em casa, o Antônio ia falar que é o quadro da Patrulha Canina, o quadro da Vera, sabe? Ele ia pôr um quadro para ele. A Alana, né, ia talvez chamar de bebê, de Nina, que é o nome da bonequinha dela. Então, assim, deixa a criança dar um nome. E aí, o mais importante, você também deixa ela escolher o local que ela vai pôr na casa. Filho, agora, esse aqui é o seu quadro, é a sua rotina, é o quadro da Patrulha Canina. Onde você vai colocar esse quadro? Onde que você quer pôr na casa? Deixa a criança escolher. Pode ser o quarto, pode ser um espaço, o corredor, não sei. Ela colocou. Percebe a diferença de você catar um quadro desses que você compra na internet, colocar lá na geladeira e depois só ficar ticando estrelinha para a criança cumprir aquilo, né? E é completamente diferente. E eu dou a chance de fala para a criança, a chance, ela sente que ela fez parte daquilo, que ela também decidiu sobre aquilo, que ela tem voz. Eu falo o tempo todo aqui para vocês que a criança que mais desafia em conflitos de fala é a criança que não sente que tem voz. Então, assim, ela sente que ela tem voz, que ela teve poder ali de escolha, sabe? Isso é ser respeitoso, é você respeitar a visão da criança também, do mundo dela, como pode ser, entende? E como que você pode fazer isso durante os dias, né? Então, vamos lá. Tá lá o quadrinho bonitinho. Qual que é a mágica do negócio? A mágica do negócio é que a partir de agora, não é mais você quem vai ficar falando pra ele. Agora é a hora de escovar o dente. Agora é a hora de trocar de roupa. Agora é a hora de não sei o quê. Esquece isso. Você joga de novo para a criança. Lembra? O cérebro dela tá o tempo todo buscando pensar. E toda vez em que você lança uma pergunta para a criança, o que acontece? Você leva ela aqui para o córtex pré-frontal. Quando você leva a criança para a área aqui para a área do cérebro aqui da frente, né, da nossa fronte, o que acontece? Automaticamente aqui tem fibras calmantes, né? Então, se a criança está muito agitada, ela dá uma desacelerada, porque ela tem que pensar para te responder. E aí, raramente ela joga um não de cara. É diferente de você falar assim, vai tomar banho, vai escovar o dente. Não, não vou agora. Outra coisa é você virar para a criança e perguntar assim, filho, que o quadro da Patrulha Canina tá dizendo que a gente tem que fazer agora? Na hora, a criança, o não tá na boca dela, porque você não deu um comando para ela. Quer receber não da criança? Dá um comando para ela, né? Tem uma frasezinha assim muito típica, mas é real. A criança pode dizer não? Ela pode não ir escovar os dentes? Então não pergunta. Se ela não pode, quer dizer, ela tem a opção de não ir, não pergunta. Filho, o que tá dizendo que tem que fazer? O que nós temos que fazer agora? E aí você vai direcionar ela para o quadro. Você vai falar para ela, vai falar assim, filho, vamos lá? Você quer que eu vou junto com você?
Vamos lá ver o que está escrito no quadro da patrulha canina. E aí você vai lá junto com a criança. A mágica acontece porque aí agora quem é o chefe da rotina não é o papai e a mamãe. O chefe da rotina é o quadro da patrulha canina. Mas não é qualquer quadro. É o quadro que ela mesmo fez, em que a imagem dela está inserida. Entende? Aonde ela teve voz, onde ela participou. A criança dificilmente consegue ir contra algo que ela mesma criou, algo que ela mesma fez. É meio que conflituoso ainda para ela. Ela não tem esse pensamento de raciocínio malicioso, de estratégia, do jeito que a gente tem. Então, quando você joga alguma coisa que é para a própria criança, que ela mesma fez, ela tem um certo conflito de ir contra aquilo. Então, a chance de colaboração é muito maior. Percebe? É claro que no início, né, na primeira semana vai funcionar uma maravilha. Assim como é tudo pra gente, né? A gente funciona muito bem nas coisas a primeira semana. Depois, da segunda semana, pode ser que comece a dar uma engasopadinha. Pode ser que a criança comece a não querer ir lá ver o quadro, querer trocar, querer não quero, não sei o que. Pode ser que aconteça, e é normal também, porque a gente fica muito empolgado com uma coisa nova e depois a gente começa, a empolgação vai diminuindo, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer essa criança de volta para reorganizar isso. E aí existem algumas possibilidades. Você pode simplesmente pegar esse quadro, sentar com ele e falar assim: filho, o quadro é seu. Você quer rever? A gente pode rever. O que você quer fazer aqui? Detalhe, o que é aceitável para você. Ele pode tomar banho e depois jantar? Ele pode jantar primeiro e depois tomar banho? Tá tudo bem para você? Tá tudo bem para você ele ler historinha no lugar de ouvir uma música? São coisas que é aceitáveis para você? Então, tudo dia da criança é você. Quem precisa garantir que ela vá fazer isso é você. Não é você achar que você fez esse quadro de rotina com ela e que agora é responsabilidade daquela criança seguir o quadro. Ai, Li, mas eu tenho que ainda falar todo dia. Ai, Lídia, mas nossa. Agora que eu fiz o quadro, não tinha que estar funcionando sozinho, sem eu ter que. Não. Seu filho ainda é o seu filho, ele ainda é uma criança e ele precisa de você para guiar aquilo que ele não dá conta de fazer. Só que você está ensinando, você está semeando, você está plantando. Então você tem que deixar com que ele passe pelo desconforto de aprender o que é disciplina. E disciplina é, filho, vamos imaginar que daqui 2 semanas ele quer trocar de novo. É aceitável isso? Como é que é para você? Aqui comigo, provavelmente eu diria para ele assim: filho, nós trocamos esse quadro na semana passada. Vamos determinar que a gente pode seguir isso até o final do mês para você experimentar realmente se isso não está funcionando? Vamos experimentar mais alguns dias realmente? Dá a chance da criança passar pelo processo do que? De mudança.
né? Porque toda mudança gera um desconforto. Só que depois do desconforto, aquilo se torna um hábito. Se eu não dou a chance da criança passar por aquilo, ela nunca vai aprender o que é disciplina. Ela nunca vai aprender o que é seguir rotina, né? A maioria de nós não gostamos de rotina porque as coisas são engessadas, porque as coisas são colocadas pra gente a goela abaixo, sabe? E aí a gente quer fazer o quê? O que é normal, porque o nosso cérebro busca o tempo todo isso, fugir do desconforto. Então eu criei uma rotina nova, aí logo o meu cérebro tá animado com aquilo, de repente ele começa a ficar desconfortável, porque um hábito para mudar, ele gera desconforto, né? Aí o que eu faço? Eu desisto. Quer saber? Deixa eu falando que é mais fácil. Sim, pode ser mais fácil. Mas eu te garanto que se você insistir, vai ser mais fácil para você. E vai ser melhor para você e para o seu filho. Porque você não vai querer ficar falando para um garoto de 15 anos que é hora dele escovar os dentes, não é mesmo? Que ele tem que fazer a rotina dele, a tarefa dele, que ele tem que estudar, que ele tem a aula de não sei o quê, né? Eu acredito que esse não é o que você queira. Você não quer ter que ficar falando para o seu filho para sempre as coisas. Então, eu preciso agora, na infância, dedicar tempo de treinamento. E isso vai gerar desconforto na criança e vai gerar em mim também, tá? É tudo um processo, é uma etapa. Mas a rotina você pode implantar sempre olhando para o fluxo da casa. E se a criança já for um pouquinho maior, inserir ela nessa rotina, dando para ela espaço de fala. E se ela for menor, apenas crie rituais, apenas crie fluxo e espere o momento certo de criar com ele essa rotina. Gente, e aí? Ficou alguma dúvida? Eu vou olhar aqui os comentários de vocês. Eu vi que a Lu entrou, boa noite. Rê, perdeu o comecinho, não tem problema, vai ficar salva. Tá? Nai entrou. Gente, ficou alguma dúvida? Era mais mesmo um bate-papo para vocês. Ai, que legal. Que era para mostrar para vocês que dá pra gente montar uma rotina respeitando. Sim, vou deixar salva, tá? Respeitando o fluxo da casa, respeitando a família, respeitando o desenvolvimento da criança, né? Será que eu tava respeitando o desenvolvimento do meu filho com 1 ano, colocando para ele tantas regras, tantos horários, tantos limites? É claro que não, né? Mas também, né? Não dá para eu me culpar por isso, porque eu não tinha informação para isso. Hoje eu tenho, eu cheguei em um momento em que eu tive que buscar informação, né? E quando a gente busca informação, o que a gente faz? A gente vai lá e redireciona a rota. A gente volta e faz o que a gente precisa fazer, né? A gente reconstrói uma nova história. Todo dia a gente pode fazer isso. Então, o que eu queria apresentar aqui para vocês é realmente como eu aplico a rotina, né? Como que eu implanto rotina, como que eu oriento as famílias que eu acompanho sobre rotina e como fazer isso no método de educação respeitosa, respeitando você e a criança. Tá bem? Gente, a Alana, ó, vocês estão ouvindo? Ela voltou a chorar. Vou ter que ir lá. Ela acordou. Mas olha só, eu adorei estar aqui com vocês. Gratidão pela presença de vocês. Essa live vai ficar salva, tá bem? E até a nossa próxima live, que é na quarta-feira. Eu vou deixar lá nos stories para vocês sugestão de tema, tá bom? Deixa eu ir lá que a minha pequena tá esguelando. Tchau, tchau. Boa noite.